Zoom! Estudos para concursos, Univesp, arquivologia. Sistemas de arquivos. Tá aí desenhando. Apagando. Outra. O que é isso? Sistema de arquivos distribuídos. Soluções de armazenamento baseadas em um sistema de arquivos distribuídos estão crescendo ainda mais rápido em números e capacidade de implementação. O motivo, isso aqui provavelmente não vai cair mais. Motivo, crescimento acentuado contínuo de dados não estão estruturados em data centers empresariais, dobrando os volumes de dados não estruturados a cada ano. As organizações estão ligando a sistemas de arquivos distribuídos de gerenciar volumes de dados com maior desempenho, facilidade operacional aprimorada e custos menores. Para obter os benefícios de dados fixos desse fluxo de dados valiosos, em vez de se afogar nele, os CEOs precisam de soluções de armazenamento escaláveis, flexíveis e automatizadas, que sejam capazes de aproveitar o fluxo de trabalho da nuvem híbrida. O sistema de arquivo distribuído certo não deve apenas atender a esses critérios, mas ajudar a oferecer a energia que as plataformas da lógica analítica que necessitam de desempenho exigem para extrair as percepções de inteligência da capital de dados. A Dell, que é um dos trecos de computador, Dell MC Epsilon, oferece um sistema de arquivos distribuídos que foi reconhecido pelo Magic Quadrant do Gartner. Eu entrei por 3 anos seguidos como líder de abrangência de visão da capacidade de executar dentro da categoria de armazenamento de um objeto de arquivo distribuído. Em um mercado em que a capacidade de maximizar o valor dos dados é vital para o sucesso dos negócios, as organizações precisam de soluções de armazenamento de dados que possam melhorar o acesso e análise do capital de dados. No passado, as organizações só esperavam que seu sistema de arquivos distribuídos fosse capaz de dimensionar. Ele tinha de ser grande o suficiente para gerenciar os dados hoje e acomodar o crescimento de dados amanhã. O alto desempenho não era necessariamente uma prioridade, uma vez que a maioria das empresas assumiu que a grande parte dos dados do arquivo seria frio e não precisaria de volume de dados super rápidos da latência mínima do armazenamento de dados quentes. As cargas de trabalho modernas mudaram essa equação e hoje nenhuma empresa quer ser deixada para trás por um sistema de arquivos distribuídos que não consegue acompanhar os requisitos de empresa digital. Grande não é mais o suficiente. As soluções de armazenamento de hoje devem ser grandes, rápidas e eficientes. Além disso, o sistema de arquivos distribuídos superior deve oferecer custos menores por meio de redução de consumo de energia e custo operacional OPEX reduzido. Sistema de custo aprimorado, permitindo que as organizações obtenham maior ROI de seus investimentos em armazenamento e reduzir o custo total de propriedade. Acordo de nível de serviços, LAS, demorados para atender às rígidas demandas das necessidades dos negócios e dos requisitos de conformidade. Não podemos iniciar nenhuma discussão sobre sistemas de arquivos distribuídos sem definir alguns conceitos fundamentais. Um serviço é um conjunto de facilidades oferecidas aos nós de uma rede por um software que opera em uma ou mais máquinas. Servidor de software que opera em uma determinada máquina e que trata de oferecer o serviço, chamaremos também de servidor ou máquina que executa esse software. Que louco isso aqui. Cliente é o software que utiliza o serviço do servidor, também chamaremos de cliente a máquina que executa o software cliente. O sistema de arquivos é uma parte do sistema operacional que trata de oferecer um repositório de dados de longa duração. O sistema de arquivos distribuído é um sistema de arquivos, olha aí, finalmente uma definição muito interessante. Um sistema de arquivos distribuído, e agora eu apago aqui para você ver. Aqui, um sistema de arquivos distribuído é um sistema de arquivos onde vários servidores são responsáveis por oferecer um serviço de arquivos para vários clientes instalados em diferentes máquinas. Transferência consiste em promover o acesso de recursos da forma
forma oculta, como se fossem um único sistema para o usuário, considerando os CEDs de acordo com Cowler, Tollimore, Kinberg e Tanabin. Pode ser dividida em transparências de acesso, não necessita fornecer a localização dos recursos, ou seja, os programas devem executar os processos de leitura e escrita de arquivos remotos da mesma maneira que operam sobre os arquivos locais, sem qualquer modificação no programa. O usuário deve perceber que o recurso acessado é local ou remoto. De localização, os programas clientes devem ver um espaço de nomes de arquivos uniformes sem a necessidade de fornecer a localização física dos arquivos para encontrá-los, mesmo que esses arquivos se desloquem dentre os servidores de mobilidade independente dos arquivos se moverem entre servidores. Os programas clientes não precisam ser alterados para a nova localidade do grupo de arquivos. Essa característica permite flexibilidade em mover arquivos sem comprometer toda a estrutura ou ter que refazer links entre programas clientes e o local do arquivo. Desempenho. O desempenho de aplicação cliente não poderá ser comprometido enquanto ocorre uma variação de processos sobre os recursos disponíveis pelos CIDs. Isto é, mesmo que haja concorrência no nosso pelo arquivos, isso não deve afetar os usuários. A estabilidade agora. Estabilidade de recursos computacionais podem sofrer alterações para obrigar maior poder computacional ou o ingresso de novos servidores sem prejudicar o serviço. Contra falhas agora. Garantir a disponibilidade dos arquivos ininterruptamente e se ocorrerem falhas do programa dos arquivos ininterruptamente e se ocorrerem falhas do programa cliente não deverá saber como elas serão tratadas. Estranho. Contra falhas. Da replicação. Várias cópias dos mesmos arquivos armazenados em locais diferentes para garantir a disponibilidade. A aplicação cliente deverá visualizar apenas uma cópia do mesmo, não necessitando saber a quantidade replicada e o local. Como o nome fala por si mesmo, alterações feitas para um cliente não devem interferir nas operações de outros clientes, mesmo que esses clientes estejam manipulando o mesmo arquivo. Quando diversos processos acessam os mesmos dados simultaneamente, é preciso tomar cuidado para que esses processos recebam informações corretas e também para que a consistência do sistema de arquivo não seja afetada. Agora, ponto de replicação de arquivos, né? Replicação de arquivos. Aplicação de arquivos, o CAD deve manter cópias atualizadas dos arquivos em diferentes locais. Essa medida traz algumas benesses. Benesses significa benefícios. Alguns bens, como balanceamento de carga, pois mais servidores podem atender a uma determinada requisição, melhora a escalabilidade e a tolerância às falhas, pois se caso algum arquivo falhar, ele pode ser requisitado a algum outro servidor que o tenha, retornando a um estado consistente sem que os clientes tenham conhecido. Heterogeneidade, ou CADs, deve ser concebido levando em conta a heterogeneidade de plataformas, sistema operacional, arquitetura e processador, entre os fatores que podem ser usados tanto do lado dos servidores como dos clientes. Umas redes heterogêneas, isto é, que possuem nós de diferentes tipos, pode ser vantajoso na medida em que cada tipo de tarefa pode ser executada em uma máquina apropriada. Tolerância a falhas. O serviço deve continuar executando mesmo com falhas parciais. Tanto os clientes quanto os servidores de arquivos podem sofrer quedas e romperem a comunicação com os outros nós
da rede de intervalos podem variar entre segundos até horas. O sistema deve evitar, sempre que possível, que falhas como esta causem uma depreciação muito grande no tempo de responsabilidade de resposta aos clientes em que o serviço seja interrompido. Essa falha é sinistra, né? Próximo. Consistência. Só deve haver uma versão disponível de cada arquivo do CAD. Ou seja, se algum cliente ler um arquivo X em um momento, o outro cliente ler o mesmo arquivo X em outro momento, em outro lugar, se X não for modificado, ambos os clientes devem utilizar exatamente o mesmo conteúdo. Interessante. O próximo treco é proteção. Proteção. O CAD deve ter preocupação com permissão. A pessoa que está acessando o arquivo pode fazê-lo. Autenticação, essa pessoa é realmente ela. Privacidade, dados secretos podem ser vistos por outras pessoas. Integridade, esse dado arquivo foi danificado no transporte. Eficiência, o CAD agora. Eficiência, né? Proteção, foi danificado, Agora, opa. Esse recorde aqui não tá batendo. Eficiência. O CAD deve fazer todas as atividades listadas nos requisitos acima com desempenho comparável ou melhor que um sistema de arquivos centralizados, de modo que, mesmo se a carga nos servidores virie constantemente, o funcionamento de aplicações clientes do CAD não sejam muito penalizadas. A provisão dos serviços oferecidos pelos sistemas de arquivos distribuídos é feita pelo serviço de arquivos e pelo serviço de diretório que serão abordados a seguir. Serviço de arquivo. O serviço de arquivo é responsável por expor a interface de manipulação de arquivos, em outras palavras, e é a definição. Em outras palavras, é a definição. Serviço de arquivo. Manipulação de arquivos, contura, escrita e alteração de conteúdo, alguns atributos do arquivo. Esses atributos de arquivo podem ser algo como o dono, tamanho, data de criação, permissões, entre outros. Quando está manipulando em determinado arquivo, o mesmo pode estar completamente copiado e disponível em qualquer operações. Será feita via rede. As duas abordagens de construção de serviço de arquivo dá-se o nome de cópia remota e acesso remoto, respectivamente. Quando a manipulação é feita completamente remota, ou seja, sem que nenhuma parte do arquivo seja copiada, o gerenciamento de versões do arquivo é menos complexo, pois toda alteração é feita diretamente no arquivo. A cópia remota será tratada em uma seção posterior sob o nome de cache. Próximo, serviço de diretório. Serviço diretor. Serviço de diretório. O serviço de diretório, por sua vez, é responsável por informar quais as operações para a manipulação dos diretórios, ou seja, é a definição dos serviços providos pelo SAD no que concerne a criação e remoção de diretórios, movimentação de arquivos em um diretório para outro, nomear e renomear arquivos. Além disso, esse arquivo também precisa manter uma lista com todos os diretórios ativos, seus respectivos arquivos ou ainda dos diretórios que eventualmente forem apagados e remover os arquivos filhos destes que forem apagados, se o cliente tiver a devida permissão. Essa coisa de programas de mexer arquivos é interessante, né? Além das operações naturais dos diretórios, o serviço de diretório auxilia o serviço de arquivos a desempenhar algumas de suas atividades, como listar os arquivos de algum diretório,
e efetuar a busca por determinadas arquivos. Como conseguinte, encontrar um arquivo no sistema de arquivos do computador doméstico no sistema de arquivos é centralizado? Quer dizer, como conseguimos? Cada arquivo possui um patch do inglês caminho, uma localização no referido sistema de arquivos. Como fazer com um sistema de arquivos distribuído, se todos os arquivos de um diretório podem não estar no mesmo computador dele? Para esse problema, existe um serviço chamado resolução de nomes. Serviço de resolução de nomes. Serviço de resolução de nomes. Ah, que estranho esse nome. São de nomes. É uma parte bem complexa de um CAD, pois precisa descobrir em tempo útil a localização dos arquivos solicitados. Cada arquivo deve ter seu nome mapeado para o servidor que o armazena, de modo que as aplicações consigam identificar unicamente os arquivos. Existem 3 formas básicas de implementar a nomeação de arquivos e a de diretórios. Máquina mais caminho de arquivo. Exemplo, máquina caminho do arquivo ou máquina caminho do arquivo montar pedaços. Estranho, não entendi. Técnica 1 e 2 são especialmente usadas para distribuir um conjunto de sistemas de arquivo que inicialmente não foram concebidos para serem distribuídos. Já a terceira técnica é a desejada de um CAD, pois provê a transparência suficiente para quem o use sinta como se estivesse acessando um sistema de arquivo local, para não gerar tráfego demasiado na rede com muita informação de controle, ferindo os requisitos de eficiência definido. Pode-se usar um mecanismo de cachê tanto nos servidores do CADs quanto no cliente. Depois disso, cachê, que falou agora há pouco, né? Cachê. Cachê. Como o sistema está em uma rede local, o tráfego excessivo é indesejado. Pode diminuir essa quantidade de acessos, pode-se recorrer ao mecanismo de cachê. O cachê aumenta o desempenho, pois reduz a quantidade de acessos dos arquivos guardados nos CADs. Com isso, são feitas menos requisições usando a rede. É possível manter o arquivo inteiro em cachê, pois simplicidade na reimplementação e menos eficiência, ou manter apenas um trecho que está sendo editado, pois mais eficiente, porém de dificuldade de difícil implementação. A literatura prevê alguns modelos de atualização dos arquivos de cachê para os CADs. São eles o write draw. O cliente mantém um arquivo ou trecho sendo utilizado e acontecendo qualquer mudança é refletida de imediato nos servidores. Pros do cachê. Leituras subsequentes a uma escrita estarão sempre atualizadas. E os contras, qual é o problema nesse modelo? Imagine uma melhoria de modelo anterior. Na melhoria do sentido, as escritas não serem cada modificação, mas sim havendo alguma modificação ou considerando algum intervalo de tempo, as alterações são enviadas ao SAD. E uma melhoria também no momento em que um cliente abre um dado arquivo que está em cachê. Daí o que vai acontecer é verificado se este arquivo está atualizado com o arquivo no CAD. E se não estiver, o mesmo é atualizado e, enfim, o mesmo é aberto. Não entendi. Prós e contras. Versões de arquivos em cachê são verificadas de modo a não haver inconsistência, certo? Fica verificando tudo, então não há inconsistências. E contras, leituras feitas depois de uma escrita não estarão garantidamente atualizadas, pois o tempo de atualização pode ainda não ter passado. O próximo treco é o write on close. Fechar, escrever na fechar. As alterações são submetidas sempre quando o arquivo é fechado. Ou seja, toda vez que fechar o treco é salvado automaticamente, é isso? Bom,
Prós disso, reduz bastante a quantidade de atualizações no SAD. Segundo, contras, problemas de edição simultânea, pois quem fechar o arquivo, por último, é que terá sua versão persistida. Interessante. Centralize Control. Primeiro foi Write and Close e agora Centralize Control. Centraliza o controle de acesso aos arquivos no servidor de modo que ele enfileira as requisições da leitura e escrita de modo A. Se algum acesso ao arquivo for feito apenas para a leitura, nenhuma precaução precisa ser tomada, pois se o arquivo é aberto para escrita, o servidor não permite que outro cliente abra o mesmo arquivo para a escrita. Prós, facilidade em bloquear uma escrita indevida. Contras, não é elegante, pois o servidor que é proativo e não o cliente ainda necessita de verificação de cache no momento de um novo acesso. Após a exposição desses conceitos e detalhes acerca dos CADs, a seguir serão expostos alguns exemplos mais famosos de CADs. Um CAD é Sun Network File System. Não quero saber de história de CADs. NFS. Como o NFS é stateless, ou seja, não mantém nenhum estado de qualquer requisição feita a eles, não corre risco de haver perda de informação em caso de queda de servidor, mas, por esse mesmo motivo, não consegue lidar com o acesso concorrente, entregando a cada cliente uma cópia do mesmo arquivo. A equipe de desenvolvimento do NFS tinha em mente os seguintes objetivos para seu sistema de arquivos. O que é isso? Uma nuvem? Funcionar em diversas plataformas de hardware e de software. Tanto o cliente quanto o servidor foram ser incapazes de se recuperar rapidamente de crashes. Crashes é quando o treco trava. Bom. Sistema de nomes. Não. Semântica. Não. Android File System. Tá. O Android File System, ou AFS, surgiu na Universidade de Carnegie Mellon com o intuito... Olha, tinha que ser do Andrew Carnegie para chamar o droga do sistema com o nome dele mesmo. Com o intuito de prover compartilhamento de arquivos entre os pelo menos 7.000 estudantes, professores e funcionários da referida universidade, além de tentar avançar o estado de arte em computação distribuída. Antes de tudo, como todos os na Universidade de Carnegie usavam o Unix, a primeira decisão do projeto sobre o AFS foi que ele deveria ser completamente compatível com o Unix, no nível de chamadas ao sistema operacional. Outra decisão foi de que a unidade básica de tráfego de sistema foi de arquivo inteiro. Isso, sem dúvida, é o aspecto mais controverso e interessante do AFS. A integridade do cache é implementado usando o princípio de callback, chamar de volta. Quando um arquivo é aberto, é posto em cache no sistema de arquivo local e o servidor guarda essa informação. Sempre que algum outro cliente alterar o mesmo arquivo, ele é avisado via callback de que o arquivo foi alterado. Toda alteração é checada através desse callback. Dentre as funcionalidades do AFS, podemos citar a autenticação, a leitura de arquivos, o acesso control list, a escrita, a inserção, a detecção de arquivos, a pesquisa nos arquivos e o bloqueio de arquivos e o gerenciar diretórios. Interessante o AFS. Agora o AFS não está mais no Unix, ele está no Linux.